partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. O passado não está morto, ele nem sequer é passado. A frase do escritor William Faulkner nos lembra que a história continua presente de muitas formas. Ela está nos prédios que resistem ao tempo, nos objetos que sobreviveram às gerações, nas ruas por onde caminhamos diariamente e até mesmo sobre o solo da cidade. Neste ano em que celebramos os 400 anos das missões, talvez seja importante lembrar que a história não vive apenas nos livros. Ela também vive nos museus, nos acervos, nos documentos, nas pesquisas e nos milhares de vestígios que ajudam a contar quem fomos e quem somos. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse patrimônio que pertence a todos nós. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsan, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, Ter com Quem Contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, CDL Santo Ângelo, Acreditar Muda Tudo, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa hoje, eu recebo o arqueólogo Oreste Jaime Mega, responsável pelo Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal Dr. José Olavo Machado, aqui de Santo Ângelo. Oreste, seja muito bem-vindo novamente aqui no Cafezinho. Boa tarde, muito obrigado. Que legal, sabe que eu fiquei bem empolgada da gente contar a história do museu, porque esse museu, tu chegou depois aqui em Santo Ângelo, então eu nasci daqui, né, tenho 45 anos, e eu lembro claramente da primeira vez que com a escola, muito pequena, não vou saber bem a idade que eu tinha, mas dos anos iniciais ali do fundamental, né, nem era fundamental o nome ainda na época. Eu estava no Onofre, no Colégio Onofre, ali perto, né, na frente da praça, e a gente atravessou então e foi lá conhecer o museu. E eu acho que foi a partir deste start que as coisas começaram a sincronizar no meu cérebro e eu entender o universo que eu estava inserida quando a gente fala de história, sabe? A perceber, nossa, quanta coisa que aconteceu, isso aqui aconteceu antes. Então, assim, eu acho que quando uma criança entra no museu e entende o universo, né, e a questão de passado, presente e futuro, se abre, assim, um lugar no cérebro dela e na memória, né, e na história, e na formação, que é de uma riqueza, né, que não tem comparação o quanto que isso é importante e necessário, né, na vida das pessoas. E eu quero começar a pergunta, na verdade, né, exatamente nesse sentido, né, para quem nunca foi no Museu Municipal Dr. José Olavo Machado, né, como que tu apresentaria este espaço para essas pessoas? Infelizmente, o Museu José Olavo Machado está fechado para reformas. Uhum. Tá? Todo o material que estava ali no José Olavo Machado, material em exposição, agora está no Museu Histórico das Missões. Sim. Mas, então, quem entra ali no Museu Histórico das Missões vai ter acesso ao material do Olavo Machado. Mas é uma experiência incrível. E assim, ali tem toda a história de Santo Ângelo. Desde antes da chegada do jesuíta. Uhum. Com a chegada do jesuíta, a fundação da redução de Santo Ângelo Custódio e o que vem depois também. E uma coisa interessante a falar sobre museus é que a pior coisa que pode acontecer para o museu é ele ser considerado um depósito de coisa velha. Sim. Ele não é depósito de coisa velha, ele é um lugar de ideias novas. Uhum. A gente tem ideias novas a partir de coisas velhas. Então a gente tem que conhecer o que veio antes para pensar o que veio depois. Sim. Isso infelizmente falta em muita gente. Muita gente fala, mas por que eu vou guardar essa quinquilharia toda? Essa velhice toda? Não, vamos jogar fora. É um grande erro, porque grandes ideias e novas ideias podem partir dali. Verdade, verdade. A própria casa, né? Casa Ulisses Rodrigues, não sei se, né, talvez os mais jovens não tenham esse conhecimento, como a gente falava antes, mesmo que a gente
tem um conhecimento muito básico deste lugar, ainda assim eu acredito que esse básico, Oreste, seja muito mais do que muita gente sabe, né? Muitos moradores, né, da nossa cidade. E a própria casa ali, né, onde funciona o museu, ela é parte dessa história, né, que está sendo preservada e reformada agora. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. A casa, ela é bem antiga. Acho que ela data do final do século XIX. Muito antiga. E ela foi construída com parte do material que era da igreja do século XVIII. Se hoje as pessoas que vão Pedras até... da Redução. Da Redução. Sim. Se hoje as pessoas visitam São João e visitam São Miguel, aqui tinha algo parecido. Uhum. Mas só que, na época, o poder público da época resolveu desmanchar a ruína para fazer calçamento, para fazer novas edificações. Então, a casa Ulisses Rodrigues, ela tem material que a precede no tempo. Né? Então, ela, digamos assim, canibalizou a igreja da Redução. Mas é um ponto, assim, incrível. A gente percebe, quem tá lá, percebe uma certa energia naquelas paredes. E é uma energia bacana. É mesmo? Sim. Tu sabe que deve ser por isso que eu tenho tantas lembranças, né? Ali, mas a última vez que eu consegui entrar ali dentro do museu, isso faz muitos anos, e tem muita coisa que aconteceu ali, muita coisa que mudou, né? Essa reforma, inclusive, ali da parte de trás ali do museu, era uma coisa que não existia, enfim. Então, ali a gente consegue passar por vários períodos da história de Santo Ângelo, né? Entrando ali, porque tu me falou agora. Então, a gente tem ali utilização das pedras da Redução. E aí, depois disso, muitas outras coisas aconteceram, né? Ali no museu. Eu queria que tu falasse mais ou menos por quais períodos, né, a gente consegue perpassar quando a gente puder, então, entrar novamente, né, dentro do Dr. José Olavo Machado. A casa em si, ela é do período de repovoamento do município, né? Houve uma época que o município estava quase que completamente despovoado, depois ali da Guerra Guaranítica. Os missionários ficaram aqui até mais ou menos 1767. Depois eles foram expulsos. E aí a região ficou com pouquíssima gente. Em 1859 começou a chegar uma nova leva de pessoas, né, que viram aquelas ruínas e construíram a casa, né, diversas casas ali nas redondezas. Então a primeira época que a pessoa vai ter contato ao entrar na casa é o repovoamento. Mas ali dentro, depois que todo o material voltar para o Olavo Machado, a pessoa vai entrar em contato com o período missioneiro. Tem muita coisa do período missioneiro, século XVIII, e vai poder entrar em contato com o que tinha muito mais antigo que o período missioneiro. Milênios mais antigo, a gente não sabe quanto. Mas os arqueólogos dizem, né, os arqueólogos que estudaram essa questão, afirmam que a região é povoada há mais ou menos 12 mil anos. Nossa. Então ali tem material muito antigo. Infelizmente não temos as datações precisas, mas pode ser milênios antigo. Sim. E daí quando tu fala, isso dá uma curiosidade, assim, da gente saber, porque assim, imagina, 12 mil anos, muita gente que passou por aqui, né? Sim, muita gente. O que tem lá dentro do museu hoje, né? Esse acervo que tem lá, o que ele conta desse povo que teve aqui há muito tempo antes? O que vocês conseguem entender diante desse acervo? É uma história de adaptação. São pessoas que não estavam aqui neste ambiente, que chegaram neste ambiente há 12 mil anos atrás, que era muito mais frio que o atual, era muito mais frio e seco, e desarborizado. Era como se fosse um imenso pampa. E essas pessoas tiveram que aprender a viver com o ambiente. Então, confeccionaram ferramentas para poder viver com esse ambiente. Infelizmente, a gente não sabe quase nada desse povo. Que nome eles tinham, né? Quais eram as suas crenças, como é que eles se pareciam. A gente só sabe algumas das ferramentas, porque o que sobrou deles foi só o material mais resistente. Foi só material pedra, por exemplo. Eles não tinham cerâmica. Lá, 12 mil anos atrás, não tinham nada de cerâmica. Então, o que sobreviveu foi basicamente material de pedra. Só que a cultura deles não se restringia à pedra, era muito mais ampla. Mas só que, infelizmente, o material
se desfaz. Material como couro, por exemplo, algum material feito de fibra vegetal também se Sim. desfez com o tempo. Sim. E ficou só um material mais resistente. Então, nós temos uma visão um tanto que empobrecida daquela cultura. Mas com certeza era uma cultura muito interessante que caçava animais de grande porte que tinham na região. Pouca gente sabe disso, mas aqui tem muito talento também para paleontologia. Tem muita paleontologia e estudo dos animais antigos. Uhum. Então tinha preguiça gigante, tinha o tigre dente de sabre, tinha elefante na região, tinha tatu gigante, animais muito maiores que os atuais. E esses ossos devem estar em algum lugar desses Sim. fósseis, desses animais. E pode ser que um dia a gente encontre. Sim. Bom, a gente ouvindo tu falar, né? A gente fica imaginando a cena mesmo, né? Do dia a dia desse povo aqui. Porque se o que ficou mesmo foi esse material aí de caça, de pesca, enfim, de sobrevivência, né? Imagina como era o dia a dia com esses animais, por exemplo, aí, né? Habitando aqui normalmente. Agora, tem muita coisa que deve impressionar ali quando a gente entra no museu. Claro que seguimos na expectativa, não sei se tem já alguma perspectiva de finalizar essa reforma para que o público possa voltar a frequentar o museu. Como que é essa situação? Olha, acredito que até o final do ano, acredito que vai estar terminado, mas eu não tenho nenhuma informação oficial sobre isso. Sim, é uma esperança, né? Uma esperança. É uma torcida, né? Uma Eu tô na torcida. torcida que até o final do ano a gente consiga. Boa. Ou o início do ano que vem. Sim, mas em breve a gente vai ter aí essa possibilidade. E o que tu acha que vai impressionar mais as pessoas que voltarem a visitar o museu ali? Olha, eu acho que é o acervo relacionado à redução. Geralmente as pessoas vêm de fora para ver, né, a redução, porque é algo incrível que nós temos aqui na região. Nenhuma outra região tem, somente aqui no Brasil, no Paraguai e na Argentina. Sim. Né? Outras regiões do mundo não tem, assim, pelo menos com essa riqueza que tem aqui. E eu sei que vem gente do mundo inteiro visitar. E é algo que é extremamente valorizado lá fora. E a gente teria que valorizar um pouquinho mais aqui também. Aqui dentro, né? Tem alguma peça, assim, específica, alguma coisa que, enquanto arqueólogo, assim, quando tu pega, quando tu estuda, pesquisa, te empolgue muito, assim, ali nesse acervo? O arqueólogo, ele trabalha com conjuntos de coisas. É muito raro a gente trabalhar com uma pecinha Uma só. coisa. Porque quando tem alguma coisa excepcional, geralmente é ligado à estatuária dos anjos, dos santos, o pessoal gosta muito. Mas o arqueólogo, ele gosta de coisa que aparentemente tem um valor menor. Então, o ladrilho, a telha. Entendi. E não é nunca uma coisa só. A gente não estuda, por exemplo, um vasilhame cerâmico, um ladrilho. A gente estuda o conjunto de coisas. Entendi. Porque é deste conjunto que vem a informação. Tem um antropólogo que falou algo bem legal. Existe o entre, que é a relação entre as coisas, e existe o ente, que é a coisa em si. Tanto antropólogos quanto arqueólogos gostam mais do entre, isso é, da relação entre as coisas, do que das coisas em si. Entendi. Então pode ter algo muito bonito e a gente não conseguir extrair nenhuma informação daquilo. Mas quando tem 300, 400 coisas quebra-cabeça que se monta. feinhas, entre aspas, a gente pode encontrar alguma informação dali. Sim. Eu acho sensacional isso, né? Porque é de uma riqueza e são olhares muito distintos, né? Quando tu explica pra gente, né? Essa diferença. E de fato, né? Se a coisa não consegue contar uma história, fica uma grande interrogação, né, Orestes? Exatamente. Ali é importante que se consiga subtrair alguma coisa. Na tua opinião, um museu, ele é um lugar que preserva objetos ou preserva história? As duas coisas. Aham. A gente consegue ler a história a partir dos objetos. Tem uma diferença em relação da arqueologia com a história. A história fica muito nos personagens, né? Então, os jesuítas, nós conhecemos os nomes de alguns jesuítas, né? Conhecemos os nomes de alguns indígenas. A arqueologia nem sempre procura por pessoas, por nomes. A gente procura muito pelo povo anônimo, que vai continuar sendo anônimo e que só vai ser conhecido a partir das suas atividades cotidianas.
Por isso que o arqueólogo pode estudar a pré-história e o historiador não. Porque a gente não está preocupado com o rei, com a rainha, com o general. A gente está preocupado muitas vezes com o soldado ali, que não deixou nome nenhum, ninguém sabe o nome dele, mas só que ele tinha uma atividade, ele sofria de um ferimento no pé, né? Ele tinha um curativo mal feito no joelho, né? Ele carregava uma espada que não estava muito bem feita. Então, essa é uma diferença entre arqueologia e história. Que legal ouvir essa comparação, faz muito sentido. Faz muito sentido, inclusive, né, para quem acompanha o Cafezinho todas as quintas, já recebemos aqui historiadores, né, e tu também já veio aqui outra vez. É muito legal essa diferença, né? E muito interessante as duas versões, né? Sim. Da coisa envolvida. São 13 horas e 20 minutos, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no Cafezinho. Hoje a gente está recebendo o arqueólogo Orestes Jaime Mega e conversando sobre o nosso patrimônio histórico, arqueológico e cultural aqui de Santo Ângelo. No próximo bloco a gente vai conversar um pouco sobre os 24 mil vestígios catalogados pelo Núcleo de Arqueologia, os bastidores desse trabalho e o que os objetos revelam aí sobre a vida nas missões. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. E a torcida canta animada, porque sabe que tem com quem contar. É com os cartões Sicredi Visa, que entram em campo para fazer a diferença rumo à Copa do Mundo da FIFA. Com até 40 dias para pagar sua fatura, acúmulo de pontos e proteção de compras. Então, partiu torcer? Cartões Sicredi Visa é ter com quem contar. Acesse sicredi.com.br/cartões e conheça. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Por que pagamos 70% de esgoto? Você já percebeu que o valor do esgoto costuma ser 70% do consumo de água? Isso acontece porque a maior parte da água utilizada em casa retorna ao sistema na forma de esgoto. Esse valor ajuda a custear serviços essenciais como coleta, transporte e tratamento do esgoto. O tratamento é fundamental para evitar que resíduos sejam lançados diretamente na natureza. Além de proteger rios e mananciais, o saneamento também reduz doenças e melhora a saúde da população. Por isso, o sistema de esgoto é considerado um serviço essencial de saúde pública. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor.
A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h25, estamos de volta com o teu cafezinho da tarde, sempre com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje a gente está recebendo aqui o Orestes Jaime Mega, que é arqueólogo e responsável pelo Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal Dr. José Olavo Machado. E agora a gente vai conversar um pouco, porque assim, 24 mil fragmentos, né? Uma cidade inteira para contar aí esses achados, nessas buscas, né? O Núcleo de Arqueologia tem esses 24 mil vestígios catalogados, né? O que esse número representa para essa pesquisa e para o nosso passado, para a nossa história, Orestes? Representa uma fração muito pequena do que existia nas diferentes épocas da história local. Por exemplo, desses 24 mil, mais ou menos 18 mil são do período missioneiro. Uhum. A gente pode até pensar que é muito, mas na verdade é bem pouquinho. É mesmo? Sim, é bem pouquinho mesmo. A gente não costuma pensar na relação que nós temos com os objetos, mas nós temos muitos objetos. Uhum. Né? E muitas vezes, se a gente for fazer um exame de nossas casas, a gente acha fácil 5 mil objetos, 6 mil objetos dentro de nossas casas. Sério isso? Objetos e fragmentos de objetos, porque nós na arqueologia encontramos objetos fragmentados. Então, um único vasilhame cerâmico, dependendo da forma que ele foi quebrado, ele pode gerar 100 fragmentos, outras vezes 50 fragmentos. Então, o número parece exorbitante, mas é uma pequena amostra do mundo dos objetos daquela época. Sim. E estudar os objetos é legal porque os objetos, eles não escrevem história, eles não escrevem no papel, mas eles revelam muitas vezes aquilo que não foi escrito no papel. Então, por exemplo, uma pessoa pode esconder que tinha um determinado tipo de gosto, né? Ela pode escrever até no papel que ela não gostava de tal coisa, mas a gente encontra tal coisa ali entre os objetos dela. Sim. Então, muitas vezes os objetos revelam também uma história que foi ocultada, deliberadamente ou não, pelas pessoas. Sim. Sabe que quando eu estava escrevendo o nosso roteiro e olhando o material, né, eu achei que 24 mil era muita coisa, né? E até eu coloquei aqui, né, que a gente está aí construindo um dos maiores e mais importantes acervos arqueólogos da região. Como é que é isso nas outras cidades, nas outras regiões, essa questão das descobertas e quantidades? Como que a gente está em relação aos demais acervos? Santo Ângelo está avançada em relação a outros acervos regionais, porque nós temos, além dessa contagem, nós temos uma classificação e nós temos uma interpretação. Tudo isso vai estar acessível no livro que a gente vai lançar, vai ser aí nos próximos meses ou nas próximas semanas até. Então ali tem toda uma interpretação do que esses fragmentos representam para a história local e mais para a história mundial. Né? Porque nós vivemos numa época marcada por objetos. Os objetos hoje estão presentes até em outros planetas. Se a gente pensar Marte, por exemplo, tem objetos humanos lá. Sim. Em Marte. Então a gente começou a colonização do sistema solar a partir dos objetos que nós fazemos. Né? Então a gente está avançado nessa questão. Sim. E cada vez mais a gente está estudando cada vez com mais afinco para trazer informações novas. Então, muita informação boa vem aí nos próximos meses. E tu tem como falar um pouquinho do que esses 24 mil fragmentos contam sobre
sobre Santo Ângelo, sobre o que tinha aqui, sobre as pessoas daqui, sobre os anônimos daqui. Coisas legais e coisas não tão legais. A gente descobriu, por exemplo, que vasilhames indígenas, vasilhames tipicamente guarani, eles possuem uma concentração muito grande em alguns pontos específicos da antiga redução. E a gente foi ler em diversos artigos, porque tem muita leitura através disso, e a gente descobriu que algumas práticas indígenas, que, por exemplo, quando uma pessoa morria, uma mulher que fez alguns vasilhames, ela morria, as pessoas quebravam os vasilhames desta pessoa de forma ritual. Então, o mesmo costume pode ter sido mantido na redução sem que o jesuíta percebesse. Então, o que explicaria essa concentração num único local e em outros locais bem menos? Né? Então, uma hipótese que a gente está trabalhando é que esse costume de se quebrar as coisas das pessoas que faleciam continuava, e só que eles iam numa casa específica da redução levar alguma coisa pertencente às pessoas falecidas para serem quebradas lá. Entendi. Então, pode ser que era um local de resistência da cultura guarani, porque os guarani resistiram à evangelização. Algumas vezes de forma aberta, como o famoso caso do Inheçu, e outras vezes de forma velada. Sim. Né, sem que o jesuíta percebesse. Sim. Então, mas tudo isso é hipotético. Sim, Nós não temos como afirmar isso ainda. Sim. Isso explica o motivo pelo qual vocês vão começar, então, a pesagem, por exemplo. Exatamente. Do acervo lá. Porque daí concentra num lugar muito mais... Agora, uma coisa que aparece bastante são fragmentos cerâmicos, né? Sim. Por que tinha tanta cerâmica, por que ela aparece tanto? Eu tenho um número que a gente tinha de 75% do acervo é cerâmico. A cerâmica é um material extremamente resistente. Então, ali na arqueologia do atual Iraque, que era a Suméria, a gente encontra fragmentos de cerâmica que tem 4.000 anos, 5.000 anos. Né? Se você imaginar um local que tem objetos cerâmicos, aquele objeto cerâmico vai ficar ali daqui a 10.000 anos, fragmentado, mas vai ficar. Porque não tem nada que degrade a cerâmica. Entendi. Então é algo extremamente resistente. Além disso, era um material barato para se fazer todo tipo de vasilhame. E também material construtivo, como telhas e ladrilhos. Então, devido à resistência do material, ele se preservou. Tinha muita coisa também de fibras vegetais. Né? Devia ter cestos de fibras vegetais, mas a fibra vegetal se desfaz. Claro. Uma coisa interessante na arqueologia é que quando a gente vai fazer arqueologia de períodos ainda mais antigos, de 10.000, 20.000 anos atrás, quando não tinha cerâmica, a gente encontra coisas de pedra, os objetos feitos de pedra. E aí se cunhou o termo Idade da Pedra. Sim. Mas a pedra estava longe de ser a única coisa com que eles faziam objetos. Eles faziam objetos de madeira também, de material assim vegetal, mas só que esse material se perde. Então a gente sempre tem uma visão empobrecida da cultura das pessoas do passado, pensando que eles só usavam pedra. Sim. Vamos imaginar um arco e flecha de 10.000 anos atrás. O que vai sobrar do arco e flecha? Só a pontinha da flecha, que é de pedra. O resto vai tudo embora. Claro. Agora, assim, 75% desses fragmentos, né, serem cerâmicos, e aí visão minha, tá? Dá pra a gente entender que esse povo, ele entendeu, né, no sentido evolutivo, que aquilo ali funcionava muito mais, tinha mais durabilidade, enfim, funcionava para muito mais coisas do que outros materiais. Né, o que vocês entendem, né, a partir desse número, né, desse 75% de material cerâmico, o que vocês entendem enquanto comportamento deste povo que viveu aqui? Era um povo que sabia, que fazia as coisas para durarem. A gente viu muito isso pelas telhas. As telhas do período jesuítico missioneiro, elas são extremamente resistentes, diferente das telhas do período do repovoamento, que são muito mais finas, muito mais frágeis. Então, quem fez a missão fez para que ela durasse séculos até. Claro, com as devidas manutenções. Mas fez cada telha, cada ladrilho
cada vasilhame cerâmico para que ele fosse durável pelo maior tempo possível. Diferente das coisas atuais, né? As coisas atuais quebram muito facilmente. Sim. Naquela época tinha uma outra ideia. Quanto mais o objeto durar, melhor. Olha aí, ó. Eles já sabiam mais de sustentabilidade que a gente, né? Com certeza. Sem dúvida. Outra coisa que chama atenção, e te ouvindo falar, né? Lendo o material e te ouvindo falar, a gente reforça isso. Que era um povo que focava muito em objetos com funções utilitárias, né? Então, a telha, a própria, né, uma cumbuca lá para alimentação, enfim. O que tu entende nesse sentido, né, mais uma vez, desse comportamento da gente ter tanta coisa, né, utilitária mesmo, e encontrar isso, né, porque é mais de 72% de fragmentos cerâmicos, então, assim, eles estavam pensando muito em resolver coisas, né? Aí eu fico ligando, na verdade, na minha cabeça, a questão da criatividade, sabe? A questão desse processo evolutivo, de se perguntar lá, de ver que as coisas, não, isso aqui vai ter mais utilidade aqui, vamos fazer dessa forma. Te ouvindo falar, eu fico imaginando o processo de tomada de decisão desse povo, entendeu? Sim. Como que isso é para vocês? Quando a gente pesquisa essas quantidades, as concentrações dessas quantidades, a ausência, a gente começa a ver alguma coisa das atividades. A gente tem que lembrar que as reduções eram centros produtores, né? Claro. Eles produziam erva mate, produziam carne, né? Tinha-se diversos tipos de produção. E essa produção tinha que ser estocada. Então, grande parte desses vasilhames, desses fragmentos de vasilhames cerâmicos, eram de estocagem. Então, era uma tecnologia, sobretudo, de estocar. Né? Eles tinham que estocar quantidades enormes dessas coisas para durar, né? Guardar para durar, para consumir localmente também, porque tinha 5.000 pessoas aqui. Então, imagina o consumo dessa gente. Então, uma parte ficava aqui, outra parte era levada e eles tinham, né? Eles e daí tinham considerando tudo, né? O tempo, o frio. Sim. Frio, calor. Tudo. Sim. Tudo. Eles sabiam estocar as coisas e enviar as coisas. E a questão religiosa, né? Porque não tem como a gente não associar, né? O que os vestígios trazem dessa realidade da religião, né? Que leitura vocês fazem a partir desses objetos? Se a gente for numa aldeia Guarani, hoje, a gente vai que ele não liga em pisar no chão, né? Ele, por exemplo... De andar descalço. De ter o contato direto com a terra. Mas o Guarani que vivia na redução pisava muitas vezes em ladrilho. Não que fosse tudo ladrilhado, mas tinha caminhos ladrilhados. Então, outra hipótese que nós estamos trabalhando é que o ladrilho constituiu uma primeira peça assim que impedia que o Guarani tivesse um contato tão frequente com a terra. Ele marcou tipo uma barreira, né, entre o pé do Guarani e a terra. Um corte. Então, assim, a religião, ela não está só nos símbolos religiosos, na cruz, nos anjos, na estatuária. Muitas vezes está naquilo que a gente nem percebe que é. Tu vê. Uma religião. O contato direto do Guarani com o mundo natural, se a gente for numa aldeia hoje, a gente vê que é muito maior. Mas aquele Guarani que vivia na redução tinha um contato ainda com a natureza, mas bem menor, e mediado pelo jesuíta. Então, a forma que a gente entende o ladrilho é religiosa também. É uma mediação entre você e a terra, existe uma barreira. Né? E tinha alguma outra coisa? Agora, se a gente partir numa perspectiva católica, é totalmente diferente. Sim. Porque a gente tem que pensar que havia os católicos, muitos guaranis extremamente católicos e outros guaranis já resistentes ao processo de evangelização, embora não uma resistência aberta, uma resistência mais velada. E eles deviam olhar para aquilo lá como uma espécie de barreira. Né? Por que nesse caminho específico aqui eu não tenho contato direto com a terra?
E me conta no sentido dessa coisa de acervo religioso, assim, aparece muita coisa daquela época que tem a ver com a Igreja Católica? Na arqueologia, não. Não. Porque essas peças mais religiosas, como a estatuária, muita coisa foi levada. Muita coisa foi guardada pelas famílias guaranis, muita coisa se perdeu. Mas quando, por exemplo, alguém aparecia nas ruínas, assim, lá em 1800 e pouco, já olhava aquele anjinho, aquele santo e levava. Entendi. Né? Levava para casa. E deixava o restante ali. Sim. Mas a gente tem que ver que a religião não está só nisso. Esses símbolos, o anjinho, a cruz, são símbolos mais evidentes da religiosidade. Sim. Mas todo o ambiente, principalmente numa ótica guarani, todo o ambiente é cercado de entidades. Então tem entidade para muitas coisas. Toda a paisagem é habitada por uma diversidade enorme de espíritos. E com certeza eles tinham uma visão bem diferente da nossa no que concerne aos espíritos que habitavam. Sim. E da religião, assim, da religião dos guaranis, tem alguma coisa que daqui a pouco apareça nesse sentido também, que vocês conseguem verificar? Não, sei lá, eu fico me perguntando, assim, de que forma que eles faziam as coisas, até mesmo velado, né? Porque depois que tu me falou dos anônimos, agora eu fico pensando o que a gente não sabe da história, né? Exato. E aí eu fico imaginando, o que apareceu daqui a pouco lá, que daqui a pouco isso possa, né, mesmo que de forma hipotética, desvendar aí uma outra face da religiosidade dos guaranis. Tem alguma coisa, alguma peça que tenha aparecido nesse sentido ou não? Possivelmente a decoração cerâmica. Porque os vasilhames cerâmicos, eles são decorados. E a decoração nem sempre é só um detalhe estético. Pode ser também ter uma ideia muito mais além do estético. Sim. Eu não tenho conhecimento pleno sobre isso, né? Mas é algo que a gente pode investigar. Então, algo interessante na arqueologia nunca se preocupe, nunca se fixe só na superfície das coisas. Vá sempre além, que se acaba encontrando por que é arriscado, por que o outro é beliscado. Sempre tem um significado além daquilo. Sim, que massa. Agora são 13 horas e 42 minutos, a gente vai fazer nosso segundo intervalo aqui no cafezinho. Próximo bloco a gente volta aí para saber um pouco mais sobre os bastidores da nossa história, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições e taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar, mesmo antes de plantar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Você sabe a diferença entre esgoto cloacal e drenagem pluvial? O esgoto cloacal é aquele que vem de casas e estabelecimentos, como água do banheiro, da pia ou da lavanderia. Esse sistema é operado pela Corsã, que faz a coleta e o tratamento. Já a drenagem pluvial é a rede que recebe água da chuva, captada pelas bocas de lobo nas ruas. Esse sistema é responsabilidade do poder público municipal. Misturar essas duas redes pode causar alagamentos e problemas no funcionamento do sistema de esgoto. Por isso, cada rede tem sua função específica. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões.
Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Treze horas 47 minutos, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje a gente está conhecendo um pouco mais sobre nossos museus, acervos, documentos, né, as pesquisas feitas aí nesse patrimônio que pertence a todos nós aqui em Santo Ângelo. E agora eu quero te perguntar, na prática, né, Orestes, o que acontece com o objeto desde o momento que ele é encontrado até ele começar a fazer parte, então, do acervo do museu? Ele é encontrado e ele só é coletado quando a gente vai fazer uma série de medições. Porque todo objeto, ou ele é encontrado em superfície, ou em diferentes níveis de profundidade no solo. Se um objeto está a 50 centímetros de profundidade do solo, quer dizer uma coisa diferente de quando ele está em superfície. Porém, aqui em Santo Ângelo, a gente muitas vezes encontra estratigrafias invertidas. Objetos de 300 anos atrás estão na superfície e objetos de 50 anos atrás estão no fundo. Que loucura. Isso porque por quê? Foi muito revirado, o solo revirado. Entendi. Então, muitas vezes a gente encontra coisas... por exemplo, a gente encontra um vestígio missioneiro ao lado de uma tampinha de Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola. Sim. Né? Só que como foi revirado, principalmente nas áreas mais íngremes, a gente vê. Mas isso o arqueólogo ele tem que estar atento a Sim. isso. Né? Mas então a gente primeiro vê a profundidade que está o objeto, o local que ele foi retirado, aí a gente pega o objeto, a gente higieniza o objeto, ele vai fazer parte, ele vai receber uma identidade, né, dentro assim do NARC, do Núcleo de Arqueologia, e depois ele vai ser analisado. Se ele é um objeto cerâmico, ele vai ser contado junto com os objetos cerâmicos. Se ele é um objeto ósseo, vai ser contado junto ali com os objetos ósseos. Se é um fragmento de alimentação do passado, por exemplo. Então, todo objeto, ele conta uma história. Todo grupo de objetos, todo conjunto de objetos conta uma história. Tanto no sentido horizontal, quanto no sentido vertical. Se é mais antigo, se é menos antigo, esse tipo de coisa. O que é mais difícil, hein? Encontrar isso, escavar para encontrar isso, ou depois de encontrar, interpretar aquilo e entender o que aquilo ali conta? Escavar é relativamente fácil. É relativamente fácil. Agora, interpretar é muito mais difícil. Sim. Exige muito mais leitura, exige um tempo muito maior. Você quebra muito mais a cabeça fazendo a interpretação do que a escavação. Sim. Uma escavação bem feita revela muitos detalhes interessantes.
uma escavação mal feita pode prejudicar a interpretação. Mas uma coisa triste que acontece é que muitas vezes se faz uma boa escavação, mas o objeto fica 20 anos, 30 anos numa reserva técnica e não é escrito nada sobre ele. Entendi. Então a gente está tentando fazer com que isso não aconteça aqui em Santo Ângelo. Né? Se a gente descobre alguma coisa, essa coisa vai ficar um tempo, alguns meses ou até alguns anos sem interpretação nenhuma, é porque a gente está trabalhando e a gente vai publicar essas interpretações para que toda a população tenha contato. Sim. Agora tu falou uma coisa importante, eu acho que a gente precisa reforçar a tentativa aí, né, início das tratativas, porque são poucas pessoas, né, que fazem isso hoje. É tu e teu estagiário. Essa é a equipe atual, né? E é muita coisa para estudar, é muita leitura exigida para isso, né? Como tu disse antes pra gente, não é só encontrar lá e limpar e dar toda a sequência. Tem que estudar, tem que ler, tem que interpretar, enfim. E entre dois, de fato, é um grande desafio, né, Orestes? E aí tu me falaste que iniciaram umas tratativas de um possível curso de... Mestrado de arqueologia? Isso? Sim. Aqui no IFE de Campo Santo Ângelo? Exatamente. Fala pra gente um pouquinho disso, que eu acho que é importante a gente reforçar junto à comunidade, sabe? O NARC, ele é constituído por 3 pessoas. Eu, o estagiário, e tem o professor Leandro Zimmermann. Que ele não pode estar sempre com a gente porque ele tem as suas atividades em sala de aula, mas sempre que ele pode, ele está com a gente. Foi meu professor, inclusive, pessoa excelente e inteligentíssimo, né? Sim. Mas, de modo geral, é eu e estagiário. Sim. E a gente conversou com a diretoria do Instituto Federal, levando a proposta de se ter um mestrado em arqueologia aqui na região. Porque a região tem tudo que a arqueologia precisa. Tem muitos sítios arqueológicos. Aqui, o centro histórico é um sítio. Aqui no município tem mais de 40. Né? Tem mais de... Só no município. Não tem esse conhecimento. Na região dos 7 povos, olha, deve passar de 800. Possivelmente passa de 800 sítios arqueológicos. Porque a gente tem desculpa te interromper, mas a gente tem a interpretação de que o sítio é aquela coisa gigante em São Miguel, né? Sim. Então a gente não tem essa noção do quanto do que é de fato, né? Um sítio, o que pode vir a ser um sítio. Exatamente. Por favor. As reduções são sítios maiores que tem aqui na região, mas existem sítios bem menores de antes da redução. Sim. Né? Então, que merecem ser estudados também, são tão interessantes quanto. E tem também os de depois da redução, os do século XIX, que também são interessantes. Sim. Porque a chegada dos imigrantes também é um capítulo essencial de nossa história. Né? Quase todo mundo aqui descende de imigrantes e todo mundo quer saber, né, como meus ancestrais viviam quando chegaram aqui. E a gente estuda isso também. Mas nessa proposta que a gente está trazendo, a gente quer que a população de Santo Ângelo, aquela pessoa que já tem um curso superior, possa ter um mestrado de forma gratuita. Isso é importante destacar. E quem é que pode ser arqueólogo no Brasil? É a pessoa que tem uma formação, por exemplo, em pedagogia. A pessoa se formou em pedagogia, faz o mestrado, vamos supor que já tem o mestrado aqui. A pessoa faz o mestrado dura 2 anos, aí a pessoa pode trabalhar mais 2 anos numa empresa de arqueologia, existem várias. E aí a pessoa, depois desses 4 anos, já pode assinar como arqueólogo. Então não é algo que você tem que estudar arqueologia antes. Assim. Não, você pode começar em outros cursos, na veterinária, no direito, né, no curso de história, no curso de letras. E fazer esse mestrado, trabalhar na área e depois poder assinar junto e aí, sei lá, fazer parte da equipe do NARC e potencializar todas essas descobertas, né? Que a gente tem. Nossa, isso é de uma importância. E quais são os próximos passos agora para isso? Foi feita essa solicitação e a gente sabe que é de uma burocracia gigante, né, Orestes, esse tipo de processo. Mas qual é a expectativa? Quais são os próximos passos? O que vocês estão pensando? Precisamos gerar demanda. Porque quando a gente tem muita gente procurando por isso, com certeza isso chega nos ouvidos dos poderosos. Sim. E aí, se a gente tiver o apoio da prefeitura, o apoio da Câmara de Vereadores, a gente tem mais força para
exigir. Né? Nós, população de Santo Ângelo, nós queremos o mestrado aqui. Pode ser uma turma pequena no começo, 6, 7 pessoas, mas nós queremos. Né? E aí, com essas exigências, tem todo um trâmite que vai durar anos. Né? A gente não é... Esse ano não vai ter. Esse ano não vai ter. A gente não se ilude, né? Não se ilude. Possivelmente ano que vem também não. Mas vamos trabalhando até que tenha. E isso vai atender a região. Porque hoje, por exemplo, uma obra grande precisa do laudo arqueológico. E tem pouco arqueólogo no Brasil. Muito pouco. E aí tem obras que ficam paradas por meses porque não tem o laudo arqueológico. E aí tendo mais pessoas trabalhando com arqueologia, que é uma profissão, e uma profissão regulamentada já, então as obras vão ser liberadas o quanto antes, respeitando o patrimônio arqueológico. Sim. Quer dizer, além de todo esse ponto positivo, né, da gente acelerar aí essas descobertas e as pesquisas, enfim, né, porque a gente precisa de pessoas fazendo isso, tem mercado de trabalho, né, Orestes? Tem onde todas as pessoas se inserirem no mercado depois, né? Voltando a falar do nosso núcleo aqui, tem alguma história, algum momento marcante aí que tu acha que é legal a gente compartilhar com os ouvintes a respeito do núcleo de arqueologia, alguma descoberta, alguma coisa, de repente alguma coisa que sintetize ou que conte um pouquinho da história de Santo Ângelo que a gente não saiba, algum objeto, alguma coisa que tu queira pra gente fechar a nossa entrevista hoje? Pra gente fechar a entrevista, eu gostaria de falar do nosso livro. Por favor. Que em breve vai ser publicado. Né, vai ter tanto a versão digital quanto a versão impressa. E nesse livro a gente traz todas as informações necessárias sobre o que a gente descobriu ali em Santo Ângelo. E eu vou dizer uma coisa, as informações podem pegar muita gente de surpresa. Né? Não por causa de detalhes da vida da época, mas que mundo estamos construindo. Porque quando a gente olha para a história, a gente não vê algo que já passou, a gente vê uma trajetória, a gente vê de onde estamos vindo e para onde estamos indo. Sim. Então pouca gente se atenta a isso. Então vai ter muita coisa interessante no texto ali. O texto ele é bastante técnico às vezes, porque a gente tem que apresentar de forma clara para as pessoas, mas a interpretação, a parte interpretativa que está lá pro final do texto vai estar bem interessante. É um livro para todo mundo, desde outros profissionais da área, quanto para a comunidade, estudantes, enfim, vai ser bastante abrangente. Muito mais voltado para as pessoas daqui de Santo Ângelo. Para a comunidade. Ai, que legal. E outra coisa legal também da gente divulgar é o site, né? Sim. Que tu me passou. Tu lembra do endereço de cor? Legado Subterrâneo. Quem fez foi o Felipe. O Felipe, ele é excelente para fazer essa parte. Legado Subterrâneo. Tem um link... Né? Só colocar ali no Google, Legado Subterrâneo. Legado Subterrâneo, NARC. Gente, é um material sensacional a respeito do núcleo de arqueologia. Quem se interessou, quem gostou aí da entrevista, entra lá no site, porque assim, ó, uma riqueza de informações. Orestes, muito obrigada. Mais uma vez, agradeço a tua presença, agradeço a tua fala, né? É sempre um prazer aprender contigo. Né? E fica aí o convite pro lançamento do livro, tu vir aqui no cafezinho, então, com certeza, compartilhar conosco. Eu é que agradeço. Hoje nós falamos sobre museu, arqueologia e patrimônio, mas acima de tudo a gente falou sobre memória, porque uma cidade não é feita apenas pelos prédios que vemos ou pelas ruas onde a gente passa, ela também é feita pelas histórias que a gente escolhe preservar. O Museu Municipal Dr. José Olavo Machado e o Núcleo de Arqueologia guardam muito mais do que objetos antigos, guardam fragmentos da nossa identidade. Vestígios aí que ajudam a compreender a nossa trajetória, a trajetória de quem viveu por aqui antes da gente e o que contribuiu aí para formar Santo Ângelo que a gente conhece hoje. Meu agradecimento mais uma vez, então, ao arqueólogo Orestes Jaime Mega por compartilhar conosco esse trabalho tão importante. Meu agradecimento também aos parceiros do Cafezinho que tornam este programa possível todos os dias. Corsã, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Sicredi, CDL Santo Ângelo. Meu agradecimento especial hoje vai para o Tenondé Parque Hotel, porque viver as missões é também conhecer as histórias que moldaram este território ao longo dos séculos. Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui. Uma excelente quinta-feira a todos e até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.